sua vizinhança. Além dos campeonatos de futebol, os Jogos Olímpicos também têm motivado o interesse de torcedores. Claro, é muito bom acompanhar vitórias brasileiras, o desempenho dos nossos atletas no vôlei, futebol, handebol, ginástica, salto com vara, entre outras modalidades. Mas como manter os bons costumes diante de toda a euforia? E o contato na Rádio Estadão é com o advogado Rodrigo Carpati, especialista em direito imobiliário. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Renato? Rodrigo, fogos de artifício e palavrões estão presentes nas regras dos condomínios? Muitas vezes não estão de forma direta, mas ele está no fato de não poder perturbar o sossego, saúde e segurança dos que ali coabitam. Então ele se enquadra sim nas regras do condomínio. Porque assim como acontece quando a gente tem clássicos, jogos de futebol, os Jogos Olímpicos também têm motivado, o interesse dos torcedores, mas é sempre bom também manter os bons costumes com o vizinho ao lado. Essas grandes comemorações ou festividades, sejam no âmbito do esporte ou de comemorações do fim do ano, elas acabam interferindo na rotina dos condomínios. Isso não é um problema, mas existe um grupo que não tem o interesse ou pelo esporte ou por comemorações. Então é importante que se chegue num senso comum e que as pessoas que estejam dispostas a comemorar não atrapalhem a rotina daquele condomínio que tem, como você bem colocou, algumas normas. Muitas delas não são específicas no sentido de não solte fogos de artifício. Elas são, por exemplo, não perturbe o sossego alheio, que se enquadraria na situação de, por exemplo, soltar um fogo de artifício. E as partidas à noite, elas são as que geram mais reclamações? Olha, não só as partidas à noite, porque a perturbação do sossego, ela ocorre durante o dia e durante a noite. O problema não é aquela euforia durante o jogo, são aquelas comemorações posteriores. O que a gente vê que incomoda mais, o que a gente tem o maior número de reclamações, são as comemorações posteriores. As pessoas após os jogos se reúnem e comentam sobre os jogos e esquecem que aquele vizinho precisa ou dormir ou tem um outro compromisso e não está disposto a comemorar. E para quem mora em casa de bairros, porque nesse caso não tem um condomínio para administrar, mas o respeito deve permanecer, né? Não obstante a pessoa não esteja no condomínio, a legislação, tanto municipal, estadual e federal, estabelece algumas regras. A gente tem que, por exemplo, em locais residenciais, os decibéis permitidos, então se a pessoa tiver ou não dentro de um condomínio, os decibéis precisam ser respeitados da mesma forma. Ademais, a perturbação do sossego alheio, ele está previsto na lei de contravenções penais. Inclusive é crime perturbar o sossego alheio. Então, viver de forma tranquila, harmoniosa, respeitar as regras do condomínio e respeitar as regras municipais faz parte dessa convivência harmônica para evitar qualquer tipo de conflito. E mesmo se o morador decidir reunir amigos, por exemplo, em uma área do condomínio, como o salão de festas, para assistir aos jogos, há regras também, que devem ser respeitadas. Ele vai precisar seguir as regras do regimento interno daquele condomínio. Então, provavelmente, ele vai ter que locar aquele salão de festas e ele vai ter um momento que ele pode utilizar. Normalmente, os salões de festas disciplinam que ele não pode, por exemplo, ficar nas áreas externas depois das 10 ou 11 horas da noite, vai variar de regimento para regimento, e deve reter aquelas pessoas, orientar que aquelas pessoas fiquem dentro do salão. E alguns regimentos também trazem regramento para se escutar sons, o que tipo de som pode ser escutado no sentido de equipamentos permitidos ou não, se a pessoa pode, por exemplo, colocar um violão acústico, isso vai perturbar ou não numa comemoração. Então, tudo isso vai ser regrado dentro de cada condomínio para que respeite aquela comunidade específica. Se, por exemplo, alguns condomínios maiores, condomínios clube, o salão de festas é isolado, eles vão ter um tipo de regramento, a pessoa vai poder realizar mais coisas. Alguns salões de festas têm isolamento acústico, outros estão muito próximos da residência
do andar de cima, então vai ter outro tipo de regramento. Importante que o prédio sempre adeque à necessidade daquela coletividade. Está certo, conversei no programa Tudo em Casa com o advogado Rodrigo Carpati, especialista em direito imobiliário. Rodrigo, muito obrigada por todas as dicas, até uma próxima. Eu que agradeço, até a próxima.